As 14 estações da cruz são mais do que um ritual, eles são uma jornada espiritual que nos convida a entrar no lugar de Jesus durante suas últimas horas. Essa prática existe há séculos e foi observada por milhões de cristãos em todo o mundo. Isso nos lembra o caminho do sofrimento que Jesus levou pela salvação da humanidade. Enquanto refletimos sobre cada estação, somos chamados a experimentar sua dor, sua coragem e, acima de tudo, seu profundo amor por cada um de nós. As estações da cruz simbolizam momentos significativos na paixão de Jesus. Começando de enquanto viajamos pelas estações da cruz, temos a oportunidade de fazer uma pausa e refletir sobre o sofrimento de Jesus. Cada estação nos oferece a chance de entender e abraçar as ideias espirituais que podem nos ajudar em nossas próprias lutas, dores e viagens para a redenção. Ao dedicar um tempo para entender essas estações, podemos aprofundar nosso conhecimento da paixão de Jesus e encontrar uma conexão mais profunda com Cristo em nossas próprias vidas. Antes de começarmos esta jornada sagrada, gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal. Ao fazer isso, você permanecerá conectado com conteúdo educacional e espiritual que pode ajudá-lo em seu próprio caminho pessoal. Somos muito gratos por seu apoio em enriquecer nosso conteúdo. Com sua ajuda, podemos continuar compartilhando a mensagem do amor e dos ensinamentos de Cristo com outras pessoas que estão procurando por isso. Se você ainda não o fez, convidamos você a tomar um momento e clicar no botão inscrever-se para fazer parte da nossa comunidade em crescimento. As Estações da Cruz é uma bela devoção que se originou da tradição cristã primitiva de refazer os passos de Jesus em Jerusalém. Nos primeiros dias, os crentes fizeram peregrinações à Terra Santa para lembrar os últimos passos de Cristo. Mas, à medida que a igreja crescia, nem todos podiam viajar para Jerusalém. A bela prática das Estações da Cruz foi adotada por igrejas em todo o mundo, oferecendo-nos uma maneira de refletir sobre a paixão de Cristo do conforto de nossas próprias casas. Esteja você em sua cidade natal ou em movimento, pode encontrar essas estações em muitas igrejas, muitas vezes lindamente exibidas como uma série de imagens, esculturas ou placas que representam todos os momentos da jornada de Cristo, de seu julgamento ao seu enterro. Cada uma das 14 estações tem sua própria lição especial e, embora algumas possam ressoar com você mais do que outras, juntas, elas pintam uma imagem vívida do sofrimento de Cristo e do imenso sacrifício que ele fez. Quando refletimos sobre essas estações, somos gentilmente convidados a trazer nossas próprias cruzamentos para ele, nossas lutas, dor e pecados, e uni-las com as dele. Ao nos lembrarmos de como Jesus abraçou sua cruz, podemos aprender a abraçar os nossos, confiando que a graça de Deus nos levará através dos momentos mais desafiadores de nossas vidas. Durante este vídeo, convido você a reservar alguns momentos de silêncio após a reflexão de cada estação. Deixe as palavras afundarem e pense em como esses momentos se relacionam com sua própria jornada espiritual. Pergunte a si mesmo o que Deus está falando com você através desta estação. O que podemos aprender com a resposta de Cristo ao sofrimento? O objetivo é ouvir, envolver, sentir e transformar. Queremos que essa seja uma experiência de oração que o leva mais perto do coração de Jesus. Então, vamos preparar o cenário para a nossa jornada. Nossa primeira parada é o começo das horas finais de Jesus, quando ele foi injustamente condenado por Pilatos. Este momento define todo o resto, e é aqui que testemunhamos a maior injustiça do mundo que se encontra com a maior humildade. Junte-se a mim agora quando começamos na estação 1, Jesus é condenado à morte. A primeira estação é um momento de injustiça. Jesus, o Filho inocente de Deus, está diante de Pilatos, o governador romano. A multidão, influenciada pelos líderes religiosos, exige sua morte e crucificação. Eles gritam repetidamente, suas vozes ficando cada vez mais altas, afogando qualquer apelo pela razão. Pilatos, reconhecendo a inocência de Jesus, hesita. Ele tenta lavar suas mãos de responsabilidade, oferecendo ao povo uma escolha: Jesus ou Barreias, um criminoso e conhecido. No entanto, oscilados pela pressão da multidão e temendo um tumulto, Pilatos cede e condena Jesus para ser crucificado.
Este momento é um lembrete comovente da fragilidade da justiça e da luta entre convicção pessoal e pressões externas. A bela história de Jesus é contada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos destaca a grande diferença entre a inocência de Cristo e o julgamento injusto transmitido em M. Jesus não se defende. Ele fica quieto, sabendo que esse é o caminho que seu Pai desejou para ele. São os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João capturam um momento pungente na história. Eles contam a história de um jovem chamado Jesus, que foi incompreendido e julgado por suas ações. Apesar da dor e do sofrimento que sofreu, Jesus permaneceu em silêncio. Ele não queria revidar, porque sabia que era o que seu Pai queria. É uma cena comovente, cheia de ironia e tristeza. É como se o próprio juiz do mundo estivesse sendo julgado injustamente por aqueles que ele veio para salvar. As palavras do profeta Isaías parecem ecoar esse momento. Ele foi tratado injustamente, mas não reagiu. Ele foi levado como um cordeiro ao massacre. Isaías 53. 7. Aqui vemos a humildade, a obediência e a disposição de sofrer injustiça por causa do amor em Cristo. Ele aceita a condenação não porque é culpado, mas porque ele quer levar nossa culpa. Ao refletirmos sobre esta estação, podemos considerar muitas vezes que julgamos os outros de forma injusta ou agimos sem compaixão. Jesus nos ensina por seu silêncio que, às vezes, a resposta mais poderosa à injustiça é suportá-la com dignidade. Meus queridos amigos, quando pensamos na justiça de Deus, com que frequência deixamos nossas emoções ou as opiniões dos outros influenciam nossos julgamentos? Nós, como Pilatos, tememos a multidão mais do que tememos fazer o que é certo? A decisão de Pilatos de condenar Jesus mostra como o medo pode nos afastar da verdade. Mas Jesus também nos mostra algo bonito, ele não retalha ou resiste. Ele permanece firme, sabendo que a verdadeira força não é encontrada em si mesmo que nos sentimos ameaçados, é tentador revidar. Mas quando nos rendemos à vontade de Deus, mesmo quando parecer injusto, encontramos força no amor. É uma escolha que nos ensina a defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Assim como Jesus, podemos responder com bondade e ficar forte pelo que acreditamos. Todos podemos aprender muito com isso. Isso nos mostra que às vezes temos que deixar de lado nossas próprias agendas e seguir um poder superior. Mesmo quando pensamos que estamos certos, ainda podemos estar errados. E podemos ver como as pessoas podem mudar de ideia muito rapidamente. É como se estivéssemos todos na multidão, e começamos a seguir a multidão, e então não podemos parar. É como se todos estivéssemos cantando hosana e de repente estamos chorando, crucificar-se. Eles queriam crucificá-lo. Suas vozes estavam cheias de ódio, alimentadas por mal-entendidas e manipuladas por aqueles que estão no poder. É um aviso para termos cuidado com onde colocamos nossas lealdades e como deixamos os outros influenciar nossas escolhas. Os líderes religiosos desempenharam um papel significativo nessa condenação. Eles foram os que deveriam ter reconhecido Jesus como o cumprimento das profecias. Eles tiveram um entendimento muito bom da situação. Eles o viram como uma ameaça ao seu poder e autoridade. Eles estavam tão orgulhosos e com medo de perder seu status que rejeitaram o Messias que estavam esperando. Suas ações mostram como é perigoso colocar nossos próprios interesses diante da verdade de Deus. Ainda hoje, podemos cometer o mesmo erro quando nos apegamos ao poder, status ou tradição em vez de, eles não entenderam. Eles o viram como uma ameaça ao seu poder e status. Eles estavam tão orgulhosos e com medo de perder seu status que rejeitaram o próprio Messias que estavam esperando. Suas ações mostram como é perigoso priorizar nossos próprios interesses sobre a verdade de Deus. Ainda hoje, podemos cair na mesma armadilha quando nos apegamos ao poder, status ou tradição, em vez de seguir a vontade de Deus. O gesto simbólico do piloto de lavar as mãos é uma tentativa trágica de escapar da responsabilidade. Mas a verdade é que nenhuma quantidade de água pode limpar sua consciência. Ele sabia que Jesus era inocente, mas ele escolheu o caminho de menor resistência, valorizando sua segurança política sobre a justiça.
Com que frequência também lavamos nossas mãos de situações difíceis, evitando a responsabilidade porque, da vontade de Deus, o gesto simbólico de lavagem de suas mãos é uma tentativa trágica de escapar da responsabilidade. Mas a verdade é que nenhuma quantidade de água pode limpar sua consciência. Ele sabia que Jesus era inocente, mas ele escolheu o caminho de menor resistência, valorizando sua segurança política sobre a justiça. Com que frequência também lavamos as mãos de situações difíceis, evitando a responsabilidade porque é inconveniente ou porque tememos as consequências de defender o que é certo? Esta estação nos chama para refletir sobre nossas próprias escolhas quando confrontadas com moral dilemas. Escolhemos o que é certo ou buscamos o caminho mais fácil? Esta estação também nos convida a considerar as vítimas inocentes de injustiça em nosso próprio mundo, daqueles que são falsamente acusados, daqueles que sofrem perseguição. Todos nós já estivemos lá, certo? Seja nossos próprios medos ou os desafios que enfrentamos em nossas vidas diárias, é fácil ser pego no momento e não fazer a coisa certa. Mas e se olhássemos para o quadro geral? E se pensássemos sobre as pessoas inocentes que estão sofrendo por causa de tratamento injusto? Pessoas como aquelas que são falsamente acusadas ou enfrentam perseguição por causa de suas crenças. É importante lembrar que as lutas que Jesus enfrentou no passado ainda estão acontecendo hoje. Como cristãos, somos chamados a ficar junto com aqueles que estão sendo tratados injustamente. Não podemos simplesmente ficar de pé e assistir como Pilatos. Precisamos ser os únicos a falar para aqueles que não podem falar por si mesmos. Precisamos ser os defensores dos oprimidos e dos advogados para aqueles que não têm voz. A condenação pelas autoridades humanas é um sinal de uma realidade mais profunda. Neste momento, Jesus é condenado não apenas por Pilatos e pela multidão, mas por toda a humanidade. Nossos pecados o levaram a esse ponto. Ele é condenado porque assumiu o fardo de nossa culpa. Esta estação revela o peso do pecado, não apenas o pecado daqueles que o condenaram. Faz 000 anos desde que Jesus foi crucificado, mas ainda estamos cometendo os mesmos erros hoje. Toda vez que escolhemos ser egoísta em vez de amar os outros, e toda vez que viramos as costas a Deus, fazemos parte dessa multidão que Jesus é crucificado. É uma coisa triste de se pensar, mas também é um lado brilhante. Jesus aceita de bom grado essa condenação por amor por nós. Quando ele estava diante de Pilatos, ele foi condenado e silencioso. Jesus nos mostrou como é o amor verdadeiro. Não é um amor que tenta se defender ou exigir coisas. É um amor que se trata de ser incompreendido, rejeitado e até condenado, tudo por causa do amado. É um amor que não retalia, mas perdoa. Enquanto refletimos sobre esta estação, vamos nos perguntar: estamos dispostos a amar como Jesus, mesmo quando é difícil? Estamos dispostos a testemunhar a verdade, mesmo que isso signifique ficar sozinho? Vamos continuar indo para a segunda estação, onde Jesus pega sua cruz. Depois de ser condenado, Jesus recebe o próprio instrumento de sua morte, uma cruz de madeira áspera e pesada. O peso disso é inimaginável, especialmente para alguém que já foi espancado e flagrado até o ponto de exaustão. No entanto, sem protesto, ele aceita. A cruz é colocada sobre seus ombros e, com todos os músculos do corpo doendo, ele começa sua longa jornada para o Calvário. Este é o momento em que Jesus abraça o dele. A cruz marca o início da caminhada final de Jesus, conhecida como a Via Dolorosa, ou o caminho do sofrimento. Muitas vezes pensamos na cruz como um símbolo de fé e esperança, mas neste momento representa vergonha, dor e punição. Para os romanos, a cruz foi a ferramenta final de humilhação, reservada para o pior dos criminosos. No entanto, Jesus, que é completamente inocente, aceita de bom grado. Ele não tenta escapar ou argumenta contra isso. Em vez disso, ele abraça de todo o coração a cruz como parte essencial de sua missão. É aqui que o brilhantismo de seu amor brilha mais vividamente. É um amor que suporta alegremente o sofrimento pelo bem-estar dos outros. Para muitos de nós, o conceito de transportar uma cruz pode não ser uma realidade física, mas é certamente espiritual e emocional.
Todos nós temos nossos próprios cruzamentos únicos para suportar, seja um desafio pessoal, uma profunda tristeza ou um fardo que parece intransponível. Neste momento, como Jesus aceita a sua cruz, ele nos ensina que não estamos sozinhos em nosso sofrimento. Quando nos sentimos pesados pelas dificuldades da vida, ele entende. Ele está conosco, compartilhando nossa dor e nos ajudando a carregar o que parece insuportável. Esta estação nos convida a fazer uma pausa e pensar: qual é a cruz que estamos carregando agora? Estamos dispostos a abraçá-lo como Jesus e confiar que ele tem um propósito no plano maior de Deus. Deve ter sido tão chocante para as pessoas que seguiram Jesus apenas alguns dias antes. Eles o cumprimentaram com gritos de alegria e louvor quando ele entrou em Jerusalém. Mas agora, as mesmas pessoas o veem humilhadas, lutando sob o peso da cruz, ensanguentadas e enfraquecidas. Pois seus discípulos, que acreditavam que ele era o Messias, não era isso que eles esperaram. Eles pensaram que ele traria uma revolução política. Não, as ações de Jesus nos ensinam que a verdadeira força não vem do poder terreno, mas da vontade de suportar sofrimento por um bem maior. Enquanto ele carrega a cruz, cada etapa é preenchida com agonia. Seus ombros já estão crus a partir do flagelo e agora eles são pressionados pela madeira áspera. Todo movimento envia ondas de dor através de seu corpo. Sua visão fica embaçada do sangue e do suor caindo pelo rosto, mas ele continua avançando, não há como voltar atrás. Ele sabe que cada passo o aproxima de cumprir seu propósito. Este momento, quando ele aceita a sua cruz, é um ato de rendição. Ele se rendeu não à vontade de seus inimigos, mas à vontade de seu Pai no céu. Quando refletimos sobre isso, nos desafia a pensar em como enfrentamos nossos próprios encargos. Nós os vemos como injustos e lutamos contra eles, ou encontramos a força para aceitá-los com amor em nossos corações e confiar que Deus pode trazer algo de bom até mesmo da maior dor? Não se trata de aceitar passivamente o sofrimento, mas sobre transformá-lo através do amor e da fé. Jesus não apenas suporta a cruz, ele o transforma em um sinal de esperança e redenção. Ao fazer isso, ele dá sentido a cada cruz que damos, mostrando-nos que não há nenhum sofrimento que seja desperdiçado. Quando Jesus está unido a seus seguidores, carregar a cruz é uma experiência muito difícil para ele. Mas há também um peso emocional e espiritual que Jesus carrega enquanto percorre as ruas de Jerusalém. Ele vê os rostos daqueles que o seguiram, mas agora estão afastados porque têm medo ou não acreditam no que está acontecendo. Ele vê a tristeza nos olhos de sua mãe enquanto ela observa impotente enquanto seu filho é levado à sua morte. Ele ouve as provocações e insultos. Embora a multidão o provoque como um falso rei, ele permanece forte. Ele carrega o peso de nossos pecados, nossas deficiências e nosso quebrantamento. Essas são as coisas que mais nos pesam: a dor da traição, a tristeza da perda e o fardo da culpa. Eles podem parecer mais pesados do que qualquer cruz física, mas ele os carrega com graça. Jesus, ao aceitar sua cruz, nos mostra que está disposto a enfrentar nossos encargos conosco. Ele nos convida a trazer nossa dor, nossa tristeza e nossas lutas para ele. Ele não promete levá-los embora, mas promete nos ajudar a carregá-los, assim como ele levou a cruz para nós. Ele caminha ao nosso lado, carregando nossos encargos e nos dando forças para continuar. Quando Jesus pega a cruz, também vemos um momento de profunda humildade. Aqui está o Filho de Deus, aquele que criou os céus e a terra. Basta olhar para ele, lutando sob o peso de um pedaço de madeira. Ele é quem mantém todas as coisas juntas e, no entanto, está achando difícil dar um passo. Mas você sabe que, nesta humildade, há um grande poder. A disposição de Jesus de ser humilhada e quebrada é uma coisa linda. Isso nos mostra que a verdadeira grandeza não é encontrada para evitar o sofrimento, mas em abraçá-lo por causa do amor. Ele não se apega ao seu poder ou demanda divina. Em vez disso, ele se humilha, tornando-se obediente ao ponto da morte, até a morte em uma cruz. Enquanto meditamos nesta estação, vamos nos perguntar: estamos prontos para abraçar a humildade em nossas próprias vidas? Estamos prontos para levar nossas cruzes, não importa quão pesado, por amor a Deus e aos outros?
O exemplo de Jesus nos mostra que, quando aceitamos nossas cruzes, nos tornamos mais parecidos com Ele. Nossos encargos se tornam oportunidades para, meus queridos amigos, deixe-me falar sobre um belo caminho para uma intimidade mais profunda com Cristo. É uma jornada de graça, onde nossas lutas e provações se tornam trampolins para uma conexão mais profunda com Jesus. Enquanto o seguimos, Ele gentilmente nos convida a pegar nossas próprias cruzamentos e caminhar ao lado dele. Não se trata de evitar dor ou dificuldade. Trata-se de abraçar nossas cruzes com força e coragem e se juntar a Ele em sua própria jornada. E a vitória que encontramos ao longo do caminho não é através da derrota, mas com a alegria de saber que não estamos sozinhos. À medida que avançamos pelo resto das estações, vamos levar um momento para refletir sobre nossa própria disposição de levar nossas cruzes. Estamos prontos para seguir Jesus, mesmo quando o caminho é difícil? Com esses pensamentos em mente, passamos para a próxima estação. Jesus cai pela primeira vez. A jornada para o Calvário é longa e cansativa. O peso da cruz pressiona os ombros de Jesus, cavando sua carne. Seu corpo é arreacado em intenso sofrimento. Ele sente os espancamentos, o flagelo e a falta de sono. Todo músculo em seu corpo dói de exaustão, enquanto ele dá cada passo adiante. A multidão ao seu redor zomba dele e zomba dele. A estrada é irregular e rochosa, e o caminho a seguir é íngreme. De repente, sua força cede, e ele cai. Jesus, o Filho de Deus, amassado no chão sob o peso da cruz. Este momento, o primeiro de 3 quedas, é um lembrete poderoso de sua identidade. Jesus caiu porque seu corpo simplesmente não aguentava mais. Seus joelhos atingiram o chão e a cruz, pesada e inflexível, caiu de costas. Os soldados ao seu redor estavam impacientes. Eles não se importaram com sua dor ou fraqueza. Tudo o que viram foi um obstáculo em seu caminho. Sem uma pitada de compaixão, eles gritaram para ele se levantar e continuar se movendo. Eles o puxaram aproximadamente, indiferentes ao seu ele está coberto de poeira, e é difícil para ele recuperar o fôlego. Ele se levanta devagar, tentando encontrar seu equilíbrio. Deve ter sido de partir o coração para quem está assistindo. Ele foi quem curou os doentes, deu de vista aos cegos e levantou os mortos. Agora, ele é apenas mais um homem, lutando sob o peso da cruz. Mas mesmo em sua fraqueza, Jesus mostra uma coragem incrível. Ele não fica abaixo. Ele está fazendo o possível para continuar, mesmo que seja difícil. Ele se levanta e começa a andar novamente. Cada passo é uma vitória, todo movimento mostra como ele está determinado a terminar sua missão. É claro que Jesus está sentindo o peso de nossos limites humanos nesta primeira queda. Seu corpo está dolorido e cansado, e pode causar um preço. Ele está achando difícil levar a cruz com a mesma força. Quando ele o pegou pela primeira vez, o peso da madeira era um pouco demais para ele, especialmente com toda a dor e fadiga com a qual ele já estava lidando. Mas ele continuou, e é isso que mais importa. A queda de Jesus não é sobre fracasso, mas nos mostrar que, mesmo quando as coisas ficam difíceis, é nossa determinação que conta. Não se trata de cair, mas de voltar a subir. Todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas, e é importante lembrar que somos todos mais fortes quando estamos juntos. Todos nós temos aqueles momentos em que sentimos que simplesmente não podemos continuar. Talvez seja algo no trabalho, um relacionamento quebrado ou uma luta pessoal que parece pesada demais para suportar. Nesses momentos, como Jesus, podemos sentir que estamos carregando o peso do mundo em nossos ombros. É fácil ficar debaixo e acreditar que o outono é o fim, que não podemos continuar. Mas Jesus nos mostra que uma queda é apenas uma parte da vida, e sempre podemos nos levantar e tentar novamente. Não é o fim da jornada, meus amigos. Ele nos mostra que, mesmo quando estamos no nosso mais fraco, podemos encontrar forças para subir novamente. Quando Jesus cai, ele não chama de raiva ou amaldiçoa seu destino. Ele aceita a sua fraqueza e abraça sua humanidade. Ele reconhece que seu corpo tem limites, mas também nos mostra que o espírito pode superar até os maiores obstáculos físicos.
Com seu primeiro outono, ele nos ensina que não há problema em ser fraco. É importante lembrar que não há problema em lutar. O que mais importa é não evitar a queda, mas encontrar a coragem de se levantar, tirar o pó e continuar avançando, mesmo quando cada etapa parece dolorosa. Os soldados, ansiosos e um pouco irritados, puxam-o suavemente. Esta é apenas mais uma tarefa a ser concluída antes do final do dia. Mas para Jesus, essa jornada é muito mais que uma marcha para sua morte. Cada passo, cada outono, e cada ascensão é um. Ele está mostrando como ele está todo quando se trata de seguir os desejos de seu Pai. Ele tem uma boa ideia do que está chegando no final desta jornada, e está pronto para ir. Ele está enfrentando a cruz, com toda a sua dor física, lutas emocionais e desafios espirituais. E aqui, podemos ver a solidão que vem com o sofrimento. Jesus está sozinho, cercado por pessoas, soldados, espectadores e uma multidão que está assistindo com um tipo estranho de curiosidade. Ele está sozinho em sua dor. Ninguém está lá para ajudá-lo, ninguém lhe oferece uma palavra gentil. Ele é deixado de se levantar sozinho, sob os severos comandos dos soldados. Com que frequência nos sentimos sozinhos em nosso sofrimento, mesmo quando cercado por outros? O peso de nossas cruzes pode nos fazer sentir isolados, como se ninguém realmente entendesse o que estamos passando, mas Jesus faz. Ele sabe o que significa. Às vezes, sentimos que estamos sendo deixados sozinhos para lidar com as coisas por conta própria, e pode parecer solitário e doloroso. Mas ele também está lá, e ele encontra forças para continuar, para dar outro passo. Esta estação é para aqueles momentos em que sentimos que não podemos continuar, quando os desafios da vida parecem esmagadores. Isso nos lembra que não há problema em cair, para nos sentirmos fracos, mas não devemos ficar baixos. Devemos achar que um pouco de força, por menor que seja, para subir e continuar. Mais uma vez, cada passo à frente é um triunfo. A multidão ao seu redor observa em silêncio, alguns sentindo pena, outros desprezam. Mas Jesus não procura aprovação ou incentivo. Seus olhos estão fixos em seu objetivo. Ele sabe que cada passo doloroso o aproxima de concluir o trabalho que ele veio fazer. A cada outono e subir, ele nos ensina a focar não nas opiniões dos outros, mas em todos passamos por momentos difíceis, e às vezes parece que estamos apenas presos em uma rotina. Mas, assim como Jesus, podemos optar por voltar, mesmo quando parece que atingimos o fundo do poço. Nem sempre podemos ver o ponto no que estamos passando, mas tudo bem. Jesus sabe como é se machucar, sentir-se quebrado, mas ele nunca o deixa detê-lo. Ele se levanta, se espalha e continua. Ele entende que mais desafios podem surgir, que a dor pode piorar, mas também sabe que toda vez que cai, é uma oportunidade de aprender e crescer. Todos nós passamos por tempos difíceis, mas eles não são desperdiçados. Todos eles são parte da jornada que nos leva à nossa salvação. Quando avançamos para a próxima estação, onde Jesus encontra sua mãe, lembre-se de que não são nossas quedas que nos definem. É nossa vontade de levantar, tirar o pó e seguir em frente, por mais difícil que seja o caminho a seguir. Estação 4, Jesus conhece sua mãe. Ele está exausto e sobrecarregado sob o peso da cruz, mas ele continua. Ele vê um rosto familiar na multidão, sua querida mãe, Mary, em um mar de vozes hostil, zombando de rostos e soldados indiferentes. A presença de Mary brilha como um farol de amor e tristeza. Seus olhos, cheios de angústia e compaixão, encontram por um breve momento. Naquele momento, o tempo parece parar. Em meio à sua dor e humilhação, Jesus encontra uma fonte de conforto e força, o olhar de uma mãe que o ama mais do que a própria vida. Que coração! Foi uma cena de gravação de coração. Deve ter sido Maria que o segurou em seus braços quando um bebê, que o observou crescer, agora vendo seu filho quebrado e sangrando, forçado a levar a cruz até sua morte. Como ela poderia suportar vê-lo assim? No entanto, ela não se afasta, apesar do horror e dor que a causa. Ela fica com ele, caminhando pela estrada para o Calvário ao lado dele, o mais próximo que os soldados permitirão.
Sua presença fala do amor inabalável de uma mãe, um amor que não abandona mesmo diante de tal adversidade. Você pode imaginar como deve ter sido para Jesus ver sua mãe. Deve ter sido tão comovente, e é difícil até imaginar. Mas lá estava ela, bem ali no início de sua vida na Terra, e agora ela está lá no final. Há uma conexão especial entre mãe e filho, e, às vezes, as palavras simplesmente não são necessárias. Um olhar é tudo o que é preciso. Você pode ver a dor no rosto dela, vendo seu amado filho com tanta dor, mas também há uma força lá, uma força quieta e determinada que mostra que ela está ali com ele. Jesus está totalmente presente em seu sofrimento, e esse momento é mais do que apenas a dor que ambos perdem. É também sobre o amor compartilhado que os mantém unidos, mesmo durante os tempos difíceis. Seus olhos se encontram e, nesse olhar, há uma troca mútua de tristeza e amor. Jesus, já pesado pela agonia física e emocional, agora enfrenta a visão do sofrimento de sua mãe. Ele conhece a dor que sua provação está causando a ela, e esse conhecimento deve adicionar outra camada de tristeza ao seu coração. No entanto, ele também a vê. Querida Mary, você está aqui para apoiá-lo com sua presença. Você não pode tirar o sofrimento dele, mas pode caminhar ao lado dele e compartilhar sua dor à sua maneira. Sua presença, embora silenciosa, é um poderoso ato de solidariedade e amor. Esta reunião é um cumprimento do que foi predito. Há muito tempo, Simeon profetizou no templo que uma espada também perfurava sua alma. Ela sempre soube que esse dia chegaria, mas saber não diminui a dor. Ver seu filho, o que ela carregou em seu ventre e criou com tantos cuidados, agora tratado como um criminoso, ridicularizado e espancado, é uma tristeza além das palavras. Ainda assim, Mary permanece firme. Há muito tempo, no templo, Simeon disse que uma espada ou um dia perfura a alma de Jesus. Mary sabia que isso aconteceria, mas isso não facilitou a dor. Para ver seu filho, o que ela carregava em seu ventre e criou com tantos cuidados, sendo tratado como um criminoso, zombado e espancado, foi de partir o coração. Ainda assim, Mary estava firme. Ela não entrou em colapso na tristeza ou protestou com raiva. Em vez disso, ela lhe ofereceu a força de sua presença, seu apoio silencioso e o amor que nunca havia vacilado. Naquele momento, ela não era apenas a mãe dele, ela era seu discípulo mais fiel, seguindo até a cruz. Os soldados, ásperos e insensíveis, permitiram isso. Ela não desmorona na tristeza ou fica com raiva. Em vez disso, ela lhe dá a força que vem de estar lá para ele, apoiando-o silenciosamente e amando incondicionalmente. Naquele momento, ela não é apenas a mãe dele, ela também é o discípulo mais dedicado, seguindo até a cruz. Os soldados, que geralmente podem ser ásperos e insensíveis, permitem esse breve momento de conexão porque não veem mal em deixar um homem condenado encontrar sua mãe. Ou talvez estejam movidos, mesmo que por um momento, pela visão de tanto amor no meio de tanto ódio. Quaisquer que sejam suas razões, eles não interrompem como Jesus e Maria trocam que procuram um momento. Tudo o resto desaparece. Nesse curto momento, eles não veem mal em deixar um homem condenado encontrar sua mãe. Talvez estejam movidos, mesmo que por um momento, pela visão de tanto amor em meio a tanto ódio. Quaisquer que sejam suas razões, eles não interrompem como Jesus e Maria trocam esse olhar. Ao ar naquele momento, o barulho da multidão, os gritos dos soldados e a dor da cruz desaparecem. Naquela breve troca de olhares, mãe e filho estão unidos de uma maneira que vai além das palavras. O amor deles é tão profundo e tão puro que dá a Jesus a força para continuar sua jornada. Mas para Maria, ver Jesus continuar é um tormento que ela não pode ajudar. Em meio à comoção e aos gritos dos soldados, há um momento de conexão emocionante entre mãe e filho. Seu amor é tão profundo e puro que dá a Jesus a força para continuar. Mas para Maria, assistir a Jesus a caminho da cruz é de partir o coração. Ela não pode ajudá-lo a levar a cruz, não pode limpar o sangue do rosto dele ou aliviar sua dor. Tudo o que ela pode fazer é ficar de pé e observar enquanto ele avança, sabendo que cada passo o aproxima de sua morte. Seu coração deve ter gritado em angústia, mas ela não cede ao desespero,
O amor de Maria é mais forte que sua tristeza, mesmo quando o amor de Mary é tão forte. Ela se levanta e observa seu filho sofrer, sabendo que cada passo o aproxima de sua morte. Ela deve ter gritado em angústia, mas não cede ao desespero. Ela continua sendo um pilar de força e coragem silenciosas. Ela nos ensina o que significa realmente acompanhar alguém em seu sofrimento. Ela nos mostra que não devemos tentar consertá-lo ou levá-lo embora. Deveríamos simplesmente estar presentes, compartilhar sua dor com amor e compaixão e ver o rosto de sua mãe. Ela observa o filho sofrer e permanece forte ou corajoso. Ela nos mostra o que significa realmente estar lá para alguém em sua dor. Ela não tenta consertar ou levar embora. Ela apenas fica com eles, compartilhando sua dor com amor e compaixão. Quando Jesus vê o rosto de sua mãe, ele vê uma mistura de conforto e mágoa. Ele se sente confortado porque a presença dela o lembra de todo o amor que ele conheceu em sua vida. Mas ele também sente dor de cabeça porque sabe que seu sofrimento está partindo o coração dela. Mesmo nesta troca de tristeza, há uma força silenciosa. A presença de Maria é um lembrete de que o amor suporta. É uma coisa linda, a maneira como o amor pode nos fazer sentir todos quentes e confusos por dentro, mesmo quando as coisas parecem estar desmoronando ao nosso redor. A presença de Mary é como um pequeno raio de sol em um dia frio, lembrando-nos que, mesmo quando a vida fica difícil, o amor pode nos ajudar a encontrar força. Ao refletirmos sobre esta estação, vamos pensar nas pessoas em nossas vidas que estiveram lá para nós por nós através de grossas e magras. Eles nem sempre têm as respostas, mas a presença deles é um presente. E vamos também pensar em como respondemos quando nossos entes queridos estão passando por momentos difíceis. Nós nos esquivamos porque é muito doloroso ver o sofrimento deles. Ou, como Mary, permanecemos fortes e oferecemos a força de nossa presença. O conforto do nosso amor. Esta estação nos lembra que às vezes a melhor coisa que podemos fazer por alguém com dor é apenas estar lá. Maria não poderia tirar o sofrimento de Jesus, mas ela poderia estar lá, uma presença amorosa, do tocar sua agonia. Seu silêncio e apoio deram-lhe forças para continuar. Em seguida, passaremos para a próxima estação, onde Simão de Cirene é chamado para ajudar Jesus a levar a cruz. Lembre-se desta reunião de amor e tristeza, força e sacrifício. E lembre-se de que, como Maria, somos chamados a estar presentes para aqueles que sofrem e ficam com eles. E oferecer o conforto do nosso amor, mesmo quando as palavras falham. A quinta estação, Simão de Cirene ajuda Jesus a levar a cruz. A jornada para o Calvário é longa, e Jesus está ficando mais fraco a cada passo. Seu corpo, já agredido e machucado, é empurrado para seus limites enquanto ele tropeça ao longo da estrada. Fica claro que ele pode não ser capaz de continuar sob o imenso peso da cruz. Os soldados romanos, ansiosos para concluir a execução, perceberam que precisavam encontrar alguém para ajudar a levar esse fardo. Em sua impaciência e frustração, eles examinam a multidão e encontram um homem. Simão, de Cirene, um estrangeiro provavelmente em Jerusalém, está lá para ajudar. Para a celebração da Páscoa, e ele não tem conexão com Jesus. Ele não é um de seus seguidores, apenas um espectador preso no lugar errado na hora errada. Do nada, os soldados o agarram e o forçam a dar um passo à frente. Pobre Simão. Ele não tem escolha. Ele não pode recusar a ordem de um soldado romano. Ele é puxado para a celebração da Páscoa, e ele não tem conexão com Jesus. Ele não é um de seus seguidores, ele é apenas um espectador preso no lugar errado na hora errada. Sem aviso, os soldados o agarram e o forçam a dar um passo à frente. Pobre Simão. Ele não tem escolha. Ele não pode recusar a ordem de um soldado romano. Ele é retirado da segurança da multidão e empurrado para o meio desta cena brutal, compelida a levar a cruz de um homem que nunca conheceu. Pode-se imaginar o choque e a confusão de Simão. Não era isso que ele havia planejado para o seu dia. Ele poderia estar lá apenas para observar os rituais da Páscoa ou talvez simplesmente passar. Simão estava apenas cuidando de seus próprios negócios, caminhando pelas ruas de Jerusalém, quando se viu pego no caos dessa procissão.
Agora ele está em uma situação que deve ter parecido aterrorizante e humilhante. Ele foi forçado a assumir a cruz de um homem condenado, compartilhando sua desgraça e sofrimento. Enquanto ele segura a madeira áspera e como Simão caminhou pelas ruas de Jerusalém, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de compaixão pelo homem sendo levado à sua morte. Ele não podia ignorar o peso da cruz pressionando nele. No começo, Simão sentiu um pouco de ressentimento, imaginando por que ele teve que suportar esse fardo. Ele não conhecia esse homem, e não entendeu por que Jesus foi acusado de um crime. Mas enquanto ele caminhava ao lado de Jesus, sentindo seus passos de trabalho, algo bonito começou a mudar dentro dele. Simão sente o peso do mundo em seus ombros. A princípio, ele pode ter sentido ressentimento ou raiva. Por que ele deveria ter que suportar esse fardo? Ele não conhece esse homem sendo levado à sua morte. Ele não tem nada a ver com qualquer crime que Jesus seja acusado. Mas enquanto ele caminha ao lado de Jesus, sentindo seu trabalho respirando e vendo seu rosto manchado de sangue, algo se mexe no coração de Simão. Isso não é criminoso comum. A aceitação silenciosa e a perseverança de Jesus, apesar da dor, devem ter tocado profundamente Simão. Ele não é mais apenas um espectador. Ele agora faz parte da história, compartilhando a jornada do Simão. Sentiu uma conexão quente humana com Jesus, mesmo que os evangelhos não nos contem muito mais sobre ele. Ele era um criminoso, mas também era uma pessoa. Sua aceitação silenciosa do sofrimento e perseverança de Jesus, apesar da dor, tocou profundamente Simão. Ele não era mais apenas um espectador, ele agora fazia parte da história, compartilhando a jornada da cruz, mesmo que apenas por um tempo. Talvez este breve encontro com Jesus tenha mudado sua vida para sempre. Ele começou essa jornada com relutância, forçada a ela por soldados, mas no final, algo deve ter mudado dentro dele. Talvez tenha sido a maneira como Jesus atravessa, mesmo que apenas por um tempo. Os evangelhos não nos dizem muito mais sobre Simão, mas podemos imaginar que esse breve encontro com Jesus mudou sua vida para sempre. Ele começou essa jornada com relutância, forçada a ela por soldados, mas no final, algo deve ter mudado dentro dele. Talvez fosse assim que Jesus olhou para ele, não com condenação, mas com gratidão. Ou talvez tenha sido a percepção de que ele, um estranho, recebeu o incrível privilégio de ajudar o Filho de Deus em sua hora de maior necessidade. Seja qual for o motivo, o papel de Simão nesse momento se torna algo muito maior do que um ato de trabalho forçado. Torna-se um símbolo do que significa compartilhar os sofrimentos de Cristo. Muitas vezes resistimos ao levar os encargos de outras pessoas como Simão. Podemos sentir que o sofrimento dos outros não é nossa responsabilidade. Temos nossas próprias vidas, nossos próprios problemas para lidar. Mas, às vezes, somos chamados, inesperados e sem querer, para intervir e ajudar. Leve uma cruz, mesmo que não seja sua. Pode ser um amigo passando por um momento difícil, um membro da família que precisa de apoio ou mesmo um estranho que precisa de bondade. E quando esse momento chegar, temos uma escolha: podemos suportar esse ônus um pouco de má vontade, ou podemos abraçá-lo, vendo-o como uma bela oportunidade de andar com Cristo e ser suas mãos. Todos nós carregamos nossa própria cruz na vida, seja para um amigo que passa por um momento difícil, um membro da família que precisa de apoio ou mesmo um estranho que precisa de bondade. Quando esse momento chega, temos uma escolha: podemos suportar esse ônus de má vontade ou abraçá-lo, vendo-o como uma oportunidade de caminhar com Cristo e ser suas mãos e pés no mundo. A história de Simão nos lembra que às vezes somos chamados para ajudar os outros a levar suas cruzes, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando não queremos. Ao fazer isso, geralmente descobrimos que são nossos próprios corações que são transformados. Descobrimos que o peso que pensamos que nos esmagaria se torna mais leve. A história de Simão é um belo lembrete de que às vezes nos pedem para ajudar os outros quando é difícil, mesmo quando não é conveniente, e mesmo quando talvez não queira. Quando fazemos isso, geralmente descobrimos que nossos próprios corações são tocados. Percebemos que os encargos pesados que pensávamos nos esmagariam realmente se tornam um pouco mais leves quando os compartilhamos.
Aprendemos que, carregando os encargos de outras pessoas, também estamos compartilhando o sofrimento de Jesus. De certa forma, nos tornamos como Simão, passando de participantes que não desejam, com companheiros compassivos no caminho para o sofrimento de Jesus. A ajuda que Simão deu deve ter sido um momento de graça. Seu corpo foi empurrado além de seus limites e recebeu uma breve pausa, apenas por um tempo. Ele não teve que carregar todo o peso da cruz sozinho. Nesse pequeno ato de assistência, Simão proporcionou um pouco de alívio, permitindo que Jesus recupere alguma força para a jornada pela frente. Não era uma solução para o sofrimento dele, mas foi um momento de compaixão humana em um mar de crueldade e ódio. A vida e a alma de Simão mudaram para sempre quando os soldados o tiraram da multidão. Eles não se importaram com ele, eles o viram nada mais que uma ferramenta para fazer o trabalho. Mas Deus viu algo diferente. Ele viu uma oportunidade. A vida de Simão mudou para sempre quando os soldados o tiraram da multidão. Eles não se importaram com ele, eles o viram nada mais que uma ferramenta para fazer o trabalho. Mas Deus viu algo diferente. Ele viu uma oportunidade para Simão encontrar seu filho e entrar na história da salvação. Embora Simão não tivesse ideia do que estava acontecendo naquele momento, ele teve a chance de estar perto do Salvador, de compartilhar seu sofrimento e ser lembrado ao longo da história como o homem que ajudou Jesus a levar sua cruz. Com que frequência também nos sentimos? Você já sentiu que Simão, arrastado para situações das quais não queria fazer parte, forçado a suportar encargos que você não achava que merecia? Bem, e se esses momentos, como o de Simão, fossem realmente oportunidades disfarçadas? E se as cruzes que nos pediram para carregar forem realmente oportunidades de encontrar Cristo no sofrimento dos outros? E se as cruzes que nos pediram para carregar não forem apenas aleatórias? Eles podem ser convites para a graça, convites para caminhar ao lado de Jesus no caminho para o Calvário. Na obediência relutante de Simão, vemos um modelo para nossa própria resposta quando se depara com o sofrimento dos outros. Ao refletirmos sobre esta estação, lembremos que somos chamados a sermos Simões em nossas próprias vidas. Somos chamados a. Todos nós temos nossos próprios encargos para suportar, e é fácil ser pego neles. Mas, assim como Simão, podemos achar que, ao carregar esses encargos inesperados, estamos realmente nos aproximando de Cristo e sendo transformados de maneiras que nunca imaginamos. Simão de Cirene veio a Jerusalém, e ele também está lá para nós. Vamos sair da multidão e dar uma mão para aqueles que estão lutando. Pode ser um pouco desconfortável e inconveniente, mas como Simão, podemos achar que carregar esses encargos inesperados nos aproxima de CHRIST e nos muda de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Simão, de Cirene, veio a Jerusalém, apenas um cara comum, não querendo se envolver. Mas ele saiu como um homem para sempre marcado por seu encontro com o sofrimento de Jesus. Vamos levar essa lição a sério à medida que avançamos para a próxima estação, onde Jesus conhece Verônica e outro pequeno ato de compaixão ocorre em meio à crueldade. Como um transeunte, um estranho sem intenção de se envolver, mas que deixou como homem para sempre marcado por seu encontro com o sofrimento Jesus. Vamos levar essa lição a sério à medida que avançamos para a próxima estação, onde Jesus conhece Verônica e outro pequeno ato de compaixão ocorre em meio à crueldade da paixão. A sexta estação, Verônica limpa o rosto de Jesus enquanto ele luta para frente, mal é capaz de ficar sob o peso da cruz. Uma mulher sai da multidão. O nome dela é Verônica, e ela é movida por algo mais profundo do que medo ou curiosidade. Ao contrário dos outros espectadores e diferentes soldados, a Verônica na sexta estação, Verônica gentilmente enxuga o rosto de Jesus enquanto ele luta para continuar, quase perdendo o equilíbrio sob a cruz pesada. Uma mulher chamada Verônica sai da multidão. Ao contrário dos outros espectadores, ela é movida por algo mais profundo do que medo ou curiosidade. Ao contrário dos outros soldados, seu coração está cheio de compaixão. Ela não vê um criminoso condenado, mas um homem sofrendo imensamente. Um rosto marcado por sangue, suor e sujeira. Sem hesitar, ela empurra as multidões das pessoas, ignorando os gritos dos soldados e alcança Jesus.
Em um momento de coragem e ternura, seu coração está cheio de compaixão. Ela não vê um criminoso condenado, mas um homem sofrendo muito. Um rosto marcado por sangue, suor e sujeira. Sem hesitar, ela empurra as multidões das pessoas, ignorando os gritos dos soldados e alcança Jesus. Em um momento de coragem e ternura, ela lhe oferece seu véu, usando-o para limpar suavemente o sangue e o suor do rosto dele. Esse pequeno ato de bondade, feito em meio à brutalidade e caos, contrasta fortemente com o ódio e a crueldade em torno de Jesus. Não é grandioso ou dramático, é simplesmente um gesto de amor, um breve momento de alívio em meio ao sofrimento implacável. Ela gentilmente enxuga o sangue e o suor de seu rosto com seu véu, e esse pequeno ato de bondade, feito em meio à brutalidade e caos, contrasta fortemente com o ódio e a crueldade em torno de Jesus. Não é grandioso ou dramático, é simplesmente um gesto de amor, um breve momento de alívio em meio ao sofrimento implacável. Para Jesus, isso deve ter sido mais do que apenas o conforto de um pano limpo em seu rosto ferido. Foi um momento de conexão humana, um lembrete de que, mesmo em sua hora mais sombria, alguns o veem, cuidam dele e estão dispostos a alcançar a compaixão, não importa o custo. O ato de Varânica é corajoso, considerando o risco que ela corre. Os soldados poderiam tê-la afastados facilmente, puniram-a ou pior por ousarem se aproximar de um homem condenado. Mas seu amor por Jesus era tão forte que superou seu medo. Sua coragem nos ensina que, às vezes, para ser compassivo, temos que sair de nossas zonas de conforto e enfrentar o desprezo ou a raiva dos outros em um mundo que os soldados poderiam ter empurrado-a para longe facilmente, puni-la ou pior ainda, por ter a audácia de se aproximar de um homem condenado. Mas seu amor por Jesus supera seu medo. Sua coragem nos ensina que, às vezes, para ser compassivo, temos que sair de nossas zonas de conforto e estar disposto a enfrentar o desprezo ou a raiva dos outros em um mundo que muitas vezes valoriza o poder e a força. O silencioso ato de ternura de Varânica mostra que a verdadeira coragem é encontrada na escolha do amor, mesmo quando é impopular e perigosa. Enquanto ela pressiona gentilmente o véu contra o rosto dele, podemos imaginar o coração de Varânica doendo pela dor que ela vê nos olhos dele. Ela não pode tirar o sofrimento dele, mas está lá para ele. O silencioso ato de ternura de Varânica mostra que a verdadeira coragem é encontrada na escolha do amor, mesmo quando é impopular e perigosa. Enquanto ela gentilmente pressiona o véu contra o rosto dele, ela deve ter sentido a dor dele. Ela não pode tirar o sofrimento dele ou levantar o peso da cruz, mas faz o que pode. Ela oferece a ele uma pequena medida de conforto, limpando o sangue e o suor que embaçam sua visão. Seu véu se torna mais do que apenas um pedaço de pano, torna-se um símbolo de amor, vendo e reconhecendo seu sofrimento e tratando-o não como um criminoso para ser evitado. Varânica é um real exemplo de fé do que significa ser gentil e altruísta. Ela viu o sofrimento de Cristo e respondeu com amor, não por obrigação, mas por genuíno e compaixão. Ela levantou o peso da cruz, oferecendo-lhe uma pequena medida de conforto, limpando o sangue e o suor que embaçou sua visão. Seu véu se tornou mais do que apenas um pedaço de pano, tornou-se um símbolo de amor, vendo e reconhecendo seu sofrimento e tratando-o não como um criminoso para ser evitado, mas como uma pessoa digna de dignidade e compaixão. A tradição sustenta que, depois de branco em seu rosto, Varânica encontrou uma imagem do rosto de Jesus impressa no pano, um sinal milagroso de que seu ato de bondade não passou despercebido. Embora possamos nunca ter certeza se isso aconteceu, a verdade permanece que seu amor deixou uma marca eterna no mundo. O gesto simples e corajoso de Varânica deixou uma marca duradoura em nossa história. Ela viu o sofrimento de Cristo e respondeu com amor, não por obrigação, mas por genuína compaixão. Seu amor e coragem nos lembram que nós também podemos dar um passo à frente quando os outros permanecerem calados. A história de Varânica nos chama a refletir sobre nossas próprias ações e lembrar que todo ato de bondade, por menor que seja, o poder de fazer uma diferença duradoura no mundo. O pequeno mas poderoso ato de coragem de Varânica é um exemplo para todos nós. Quando ela viu Cristo que sofre, ela respondeu com amor, não por obrigação, mas por genuíno e compaixão.
A história dela nos lembra de refletir sobre nossas próprias respostas ao sofrimento que vemos ao nosso redor. Estamos dispostos a sair como ela, mesmo quando é arriscado ou inconveniente? Estamos dispostos a mostrar compaixão, mesmo de maneiras pequenas, para aqueles que estão sofrendo? Seu exemplo nos mostra que nenhum ato de amor é muito pequeno, nenhuma palavra de bondade, nenhum toque gentil, ou mesmo apenas um momento muito curto. O que podemos fazer para ajudar os outros em nosso mundo? Como podemos ser como Varanika e mostrar amor e compaixão para aqueles que estão ao nosso redor? Mesmo quando é difícil ou inconveniente, ainda podemos estar lá um para o outro. Cada pouco de bondade, toda palavra de apoio, e mesmo apenas um momento de presença, pode fazer uma enorme diferença. Na estação seguinte, veremos Jesus caindo pela segunda vez. Lembre-se do véu de Varanika e lembre-se de que mesmo os menores atos de compaixão podem causar um enorme impacto no meio do sofrimento. Diante da dor e da indiferença, lembre-se de que pequenos atos de bondade podem fazer uma enorme diferença. Eles não precisam ser grandes ou dramáticos. Às vezes, as coisas mais simples que fazemos com amor podem ter o maior impacto. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. A jornada para o Calvário é difícil, e há pessoas ao longo do caminho, algumas das quais são cheias de desprezo, outras, nem sempre se trata de fazer grandes coisas ou salvar o dia. Às vezes, são as ações pequenas e amorosas que fazem a maior diferença. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. A jornada para o Calvário é difícil. O caminho estreito e desigual é revestido de pessoas. Alguns deles estão cheios de desprezo, enquanto outros mostram pena. Mas a maioria das pessoas fica lá, não fazendo muito. Os soldados empurram e empurram Jesus sempre que ele diminui. O peso da cruz é pesado em seus ombros e cada passo envia ondas de dor através do corpo. A primeira queda foi difícil, mas agora, a força de Jesus quase se foi. Suas pernas tremem com a tensão da cruz. É comovente ver Jesus lutando sob o peso da cruz. Os soldados o estão empurrando, mas é difícil para ele. Cada passo é doloroso e ele está começando a sentir que não pode continuar. Suas pernas estão tremendo de exaustão, e a cruz parece mais pesada do que nunca. Ele cai no chão, exausto. Esta segunda queda é ainda mais dolorosa que a primeira. A queda inicial foi um choque, mas agora está claro que seu corpo está dando. Ele está se sentindo humilhado e com dor quando desmorona novamente, de bruços. É difícil para nós imaginar a dor que ele deve estar sentindo, e os soldados, que estão apenas fazendo seu trabalho, gritam para ele se levantar. Eles não parecem se importar com seu sofrimento, eles só querem fazer o trabalho. Suas mãos ásperas puxam para ele, puxando-o com força, não mostrando nenhuma preocupação com seu corpo maltratado. Mas para Jesus, este outono é mais do que apenas dor física. Cada tropeço, cada momento de fraqueza, é um lembrete do fardo que ele carrega. Não apenas a cruz de madeira, mas o peso dos pecados do mundo. Sua segunda queda reflete o peso esmagador de nossas falhas, nosso quebrantamento e nossa incapacidade é um lembrete de nossos próprios momentos de luta, quando nos sentimos sobrecarregados por falhas repetidas. Ficamos repetidamente sob os mesmos encargos. Mas mesmo neste momento de extrema fraqueza, Jesus não desiste. Mantido e sangrando, ele luta para se levantar mais uma vez. Para os espectadores, este segundo outono pode ter parecido um sinal de sua fraqueza, como se ele tivesse falhado. Como esse homem poderia ser o Messias? Como ele poderia salvar os outros quando não conseguia se salvar? Alguns podem ter se afastado, incapazes de suportar a visão de seu sofrimento. Outros podem ter zombado, pensando que ele estava conseguindo o que merecia. Mas alguns assistem com corações cheios de compaixão. Parecia prova de sua fragilidade, de sua perda. Como esse cara poderia ser o Messias? Como ele poderia salvar os outros quando ele não consegue nem se salvar? Algumas pessoas podem ter se afastado, incapazes de lidar com ele e sofrer. Outros podem ter zombado, pensando que ele estava conseguindo o que merecia.
Mas algumas pessoas assistem com corações, vendo além da dor física a imensa força interior necessária para ele se levantar mais uma vez. A segunda queda é um momento profundo para nós também. Isso nos mostra que o caminho para o Calvário não é uma linha reta. É marcado por contratempos e falhas. A jornada de Jesus, como a nossa, não é uma. É importante lembrar que sua jornada, como a nossa, não é uma linha reta de progresso ininterrupto. É uma luta que envolve cair e subir de novo e de novo. Sua disposição de se levantar, apesar da agonia, nos ensina que a perseverança não é sobre nunca cair, trata-se de escolher subir cada vez que caímos. Ele não deixa o peso de seu sofrimento derrotá-lo, ele nasce. Sabemos que às vezes pode parecer que estamos caindo, falhando e apenas desistindo. Mas ele nos mostra que nunca se trata de nunca cair. Trata-se de se levantar, repetidamente. Mesmo quando parece que tudo é demais, ele nos mostra que sempre podemos optar por subir. Quando pensamos sobre essa parte, isso nos lembra que também enfrentaremos momentos de fracasso e fraqueza. Haverá momentos em que sentimos que não podemos continuar, quando parece que o peso de nossos encargos é demais. Mas Jesus nos mostra que não se trata da queda, é sobre nossa disposição de subir novamente, mesmo quando caímos no segundo, terceiro ou quarta vez. Seu exemplo nos incentiva a continuar confiando e a seguir em frente, por mais lento ou doloroso que seja a jornada. Com grande dificuldade, Jesus finalmente mais uma vez, ele se levanta, seu rosto mostrando a dor que está sentindo, seu corpo tremendo com ele. Mas ele respira fundo e continua. Esta segunda queda não é o fim. Ele sabe que ainda há um longo caminho à frente e muitos outros momentos de sofrimento esperam. Mas cada vez que ele cai, ele escolhe subir novamente, por amor por nós. Quando nos movemos para o mais uma vez, ele se levanta, seu rosto mostrando a dor que sente, seu corpo tremendo com ela. Mas ele respira fundo e continua. Esta segunda queda não é o fim. Ele sabe que ainda há um longo caminho à frente e muitos outros momentos de sofrimento esperam. Mas cada vez que ele cai, ele escolhe subir novamente, por amor por nós. À medida que avançamos para a próxima estação, lembramos que também somos chamados a subir cada vez que caímos. Confiamos que a força de Deus é perfeita em nossa fraqueza. Vamos levar esta lição conosco enquanto continuamos nossa jornada ao lado dele. A oitava estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém enquanto continua sua dolorosa jornada. Seu corpo estava fraco e tremendo, e ele notou um grupo de mulheres paradas na beira da estrada. Esses não eram seus discípulos, mas as mulheres de Jerusalém que haviam testemunhado o espetáculo brutal se desenrolando diante de seus olhos. Eles foram movidos às lágrimas ao ver Jesus, um homem tão quebrado e humilhado, lutando sob o peso do seu corpo estava fraco e tremendo. Ele viu um grupo de mulheres paradas na beira da estrada. Esses não eram seus discípulos, mas as mulheres de Jerusalém que haviam visto a cena terrível diante deles. Eles foram movidos às lágrimas pela visão de Jesus, um homem tão triste e humilhado, lutando sob o peso da cruz. Seus corações estavam cheios de compaixão e tristeza, e eles choraram abertamente, lamentando o sofrimento desse homem inocente. Jesus, apesar de sua própria dor, fez uma pausa. Ele se virou para eles e falou, com a voz tensa, mas ele estava preocupado com eles, não com ele mesmo. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chore por si mesmo e por seus filhos. Cruzar, deles os corações estão cheios de compaixão e tristeza, e eles choram abertamente. Lamentar o sofrimento desse homem inocente, Jesus faz uma pausa e se volta para eles. Sua voz está tensa, mas ele fala com preocupação com eles. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Façam um choro por si mesmo e por seus filhos. Suas palavras são inesperadas e surpreendentes. Em um momento em que qualquer outra pessoa seria consumida com sua própria agonia, o coração de Jesus está focado na dor e no sofrimento dos outros. Ele não quer que eles sejam pegos com pena de seu sofrimento físico. Em vez disso, ele gentilmente pede que pareçam mais profundamente, a reconhecer o significado mais profundo por trás de sua jornada para a cruz e ver o que está por vir.
Sua preocupação não é para si mesmo, mas para o futuro dessas mulheres e a cidade que elas representam. As lágrimas das mulheres são genuínas. Eles veem a brutalidade e a injustiça que Jesus está durando e são movidos por ela. No entanto, Jesus, mesmo em seu estado quebrado, ele gentilmente pede que vejam a linda cena imediata. Ele fala não apenas às emoções deles, mas também ao entendimento deles. Ele quer que eles percebam que seu sofrimento, embora horrível, faz parte de uma história maior. Esta história inclui o destino de Jerusalém e as consequências de rejeitar a mensagem do amor e da misericórdia de Deus. Suas palavras, embora gentis, carregam um tom de aviso, pedindo-lhes que refletissem sobre suas próprias vidas e a vida de seus filhos. O olhar de Jesus perfura o tempo, vendo a futura destruição de Jerusalém como uma consequência de um coração endurecido e impenitente. Esta estação revela um aspecto profundo de Jesus. Personagem, mesmo que ele esteja passando por seu próprio sofrimento, ele ainda é o bom pastor, sempre pensando nos outros. Ele vê a tristeza das mulheres e sabe que vem de um lugar de amor e compaixão. Mas ele quer que eles direcionem essa tristeza para dentro, para refletir sobre seu estado espiritual e o estado de sua cidade. Ele não está tentando fazê-los se sentir mal, ele está apenas tentando ajudá-los a ver que seu sofrimento tem um propósito que vai além da dor física que ele suporta para nós. Esta estação é um lembrete de que tristeza e compaixão não são suficientes por conta própria. Precisamos ir além de nossas lágrimas e simpatia por aqueles que sofrem e agem. As palavras devem encorajá-lo e lembrá-lo de que sua dor tem um propósito. Não se trata apenas de sentir pena de si mesmo. Trata-se de usar essa dor para fazer mudanças positivas. Quando vemos sofrimento no mundo, seja um ente querido, injustiça ou nossas comunidades, podemos apenas chorar ou deixar essas lágrimas nos motivar a fazer algo. Podemos olhar dentro de nós mesmos e fazer mudanças para melhorar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. O encontro de Jesus com as mulheres de Jerusalém nos mostra que a verdadeira compaixão vai além das lágrimas. Ele gentilmente nos convida a tomar um momento para refletir, para ver onde talvez precisamos voltar a Deus e reconhecer que o sofrimento dos outros é frequentemente um espelho que reflete nossa própria necessidade de arrependimento e renovação. As lágrimas das mulheres são um começo bonito, e as palavras de Jesus os convidam gentilmente nós a irmos mais fundo, para deixar nossa tristeza levar a uma transformação real e duradoura. À medida que avançamos para a próxima estação, onde Jesus cai pela terceira vez, vamos levar no meio da tristeza e do sofrimento, somos chamados a sentir compaixão, refletir, mudar e buscar a misericórdia de Deus por nós mesmos e pelo mundo ao nosso redor. Na nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Esta é a última vez que Jesus cai. O terceiro e último colapso sob o peso da cruz é talvez o mais doloroso de todos. Seu corpo já foi empurrado muito além de seus limites, e agora ele cede completamente. Ele solta um pouco de choro enquanto seus joelhos cedem, e ele cai no chão, enfrentando primeiro. A madeira pesada o pressiona, e ele sente a poeira sob as unhas. Os soldados, sentindo-se um pouco impacientes e irritados, gritam para ele se levantar, mas ele sente que não tem força. Seu corpo é totalmente gasto. Ele sente que não tem energia restante. Por um momento, parece que ele pode não ser capaz de se levantar novamente. A multidão observa em silêncio, imaginando se é aqui que a jornada terminará. O peso da cruz é mais do que apenas físico, não é? Jesus está carregando muito agora. Ele está carregando o peso do mundo em seus ombros. Ele está carregando todo o fardo dos pecados e tristezas da humanidade. Cada passo tem sido difícil, e agora, enquanto ele está na terra, ofegando por respirar, parece que ele não consegue lidar com isso. Esta é a terceira vez que ele caiu, e é um momento muito difícil para ele. Ele é o Salvador do mundo. Ele andou sobre a água e curou os doentes. Mas agora, ele está tão quebrado que ele nem consegue se levantar. Mesmo neste momento de derrota, Jesus não está desistindo. Ele está tentando o seu melhor para se levantar, mesmo que seja tão doloroso. Ele está pendurado por um fio, mas ainda está se esforçando.
deve ter sido de partir o coração para quem está assistindo. Ele está todo coberto de sangue e suor, e seus olhos estão cheios de dor. Todo movimento é doloroso, mas ele não desiste. Ele tem muita dor e exaustão, mas ainda está se joelhando de joelhos e depois de pé. Ele está determinado a continuar. Quando ele vê Jesus caindo novamente e se levantando a cada vez, isso fala muito. Mais poderosamente do que palavras, é uma prova de seu amor e compromisso inflexíveis com sua missão. Seu amor é tão forte que não será interrompido, por mais pesado o fardo, por mais intenso o sofrimento. Esta terceira queda é diferente do primeiro e do segundo. Não se trata apenas de exaustão física, é sobre o peso cumulativo de toda a dor, rejeição e tristeza que ele sofreu. É como se a força total do pecado e do quebrantamento da humanidade o pressionasse, ameaçando mesmo no final de sua força. Jesus escolhe subir a cada movimento agonizante, levantando-se para nós. Ele sabe que sua jornada ainda não está completa. Ele sabe que deve chegar ao Calvário, onde o ato final de seu sacrifício se desenrolará para nós. Esta terceira queda é um lembrete poderoso de que, mesmo quando estamos mais baixos, quando sentimos, podemos nos sentir completamente derrotados e quebrados, mas não estamos além da esperança. Jesus nos mostra que é possível subir novamente, mesmo dos poços mais profundos de desespero. Ele estava disposto a se levantar, apesar de ter todos os motivos para ficar baixo, e isso nos desafia a fazer o mesmo quando os encargos da vida nos derrubam repetidamente. Quando sentimos que não podemos continuar, o exemplo de Jesus nos pede a tentar mais uma vez para subir mais uma vez, confiando que a graça de Deus está lá para nós. Mesmo em nossos momentos mais fracos, podemos encontrar força nas ações dos soldados. Eles o incentivam quando ele luta para se levantar e o empurra para a frente com cuidado. Jesus está em uma jornada para a cruz e a cada passo, a cada outono, e cada ascensão faz parte dessa jornada. Ele nos mostra que o fracasso não é o fim e que a fraqueza não é derrota. Meus amigos mais queridos, todos nós encontramos forças para continuar, levantar-se e tentar novamente de novo, mesmo quando estamos em nossos pontos mais baixos. Enquanto viajamos em direção às estações finais, onde Jesus é despojado de suas roupas e pregado na cruz, vamos nos animar com a lição desta terceira queda. A verdadeira força, meus amigos, não é encontrada em nunca cair, mas sempre escolhendo subir novamente. Confiamos no amor e na graça de Deus para nos levar adiante, mesmo quando sentimos que não temos. Jesus está fraco e cansado. Ele está andando há muito tempo e agora está finalmente chegando ao topo da colina chamado Golgata. É aqui que ele será crucificado. Os soldados estão se preparando para sua execução. Eles estão sendo cruéis, e uma das primeiras coisas que fazem é tirar a roupa dele. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas é muito embaraçoso para Jesus. Eles arrancam suas roupas muito rápido. Ele solta suas roupas, expondo o corpo machucado e ensanguentado ao ar frio e à multidão média. Aquelas mesmas roupas que sua mãe provavelmente fez com amor, as mesmas roupas que estavam manchadas com o sangue e o suor ao longo do caminho, agora estão arrancadas dele, deixando-o completamente exposto. Para Jesus, isso é mais do que apenas um ato físico de violência, é uma profunda humilhação. Ele fica lá, vulnerável. Ele foi despojado de suas roupas e dignidade, o que é um lembrete difícil de que ele está sendo tratado como o mais baixo dos baixos. Ele foi negado que até a decência básica concedida a outros homens condenados. Os soldados, indiferentes à sua dor, zombam enquanto dividem suas roupas entre si, lançando muito para ver quem levará o quê. Para eles, ele é apenas mais um criminoso, um homem moribundo. Nos momentos finais antes do grande jogo, Jesus é despojado de suas roupas. Este não é apenas um ato físico, representa uma perda profunda e significativa para ele. É como se ele estivesse desistindo de tudo o que tem, incluindo sua dignidade e vulnerabilidade. Este é um símbolo poderoso de seu auto-sacrifício e compromisso com a causa. Ele não tem mais nada a oferecer a não ser sua própria vida, e ele dá isso livremente. Mas toda a camada de proteção, todo sinal de dignidade humana, é retirado dele. E,
No entanto, ele fica lá, suportando silenciosamente tudo. Quando refletimos sobre esse momento, somos confrontados com a realidade da completa rendição de Jesus. Ele solta tudo, sua dignidade, suas posses, seu conforto, tudo por causa do amor. Com que frequência nos apegamos ao nosso próprio conforto, à nossa própria imagem e à nossa própria segurança, não querendo deixar ir, mesmo quando sabemos que Deus está nos chamando para uma rendição mais profunda. A disposição de Jesus de ser despojada de tudo é um belo desafio para examinarmos nossos próprios apegos. Considere o que poderíamos estar segurando com muita força e nos pergunte se estamos dispostos a dar tudo para segui-lo. A multidão assistindo a esse ato de humildade reage com uma série de emoções. Alguns se afastam, incapazes de suportar a visão de seu corpo exposto e ferido, outros zombam e provocam, tendo prazer em sua vergonha. No entanto, Jesus permanece em silêncio, seu olhar estável, como se dissesse: faço isso por você. Desisti de tudo, até minha dignidade, por sua causa. Nesse momento, ele nos ensina que o amor verdadeiro está disposto a suportar vergonha, humilhação e vulnerabilidade. Ele nos mostra que a verdadeira força é encontrada na disposição de ser despojada de tudo, confiando que o amor de Deus é mais do que suficiente. 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Chegou o momento para o ato final de crueldade. Os soldados forçam Jesus sobre as vigas de madeira da cruz. Seu corpo já machucado e rasgado é aproximadamente puxado e esticado. Seus braços são ampliados, sem uma pitada de misericórdia. Eles tomam unhas grossas e brutais e empurram-os gentilmente pelos pulsos e pés. O som de metal contra osso e carne dança através do ar. Jesus grita de dor quando as unhas perfuram sua pele, enviando uma sensação acentuada e ardente através de seu corpo. Cada ataque do martelo é um golpe não apenas para sua carne, mas para sua própria alma. Para os espectadores, este é o auge do espetáculo que eles assistiram. Jesus, aquele que alegou ser o Messias, está ligado à cruz como um criminoso comum. Os soldados, endurecidos por anos de execuções, não mostram piedade. Ele é apenas mais um prisioneiro, outro corpo a ser pregado na cruz. Mas para aqueles que o amam, esse momento é quase insuportável. Sua mãe, parada por perto, deve sentir como se as unhas estivessem sendo levadas em seu próprio coração. Cada grito de dor de Jesus deve ter rasgado sua alma quando a cruz é levantada e deixada em seu lugar. Seu corpo se impede violentamente, puxando contra as unhas. A dor é excruciante, mas mesmo neste momento, os pensamentos de Jesus não são para si. Em meio a seu sofrimento, ele olha para baixo e vê sua mãe e seu amado discípulo John ao lado dele. Com uma voz que mal está segurando, ele diz: mulher, eis que seu filho. E para John, eis sua mãe. Mesmo quando ele é pregado na cruz, o coração de Jesus está cheio de amor e preocupação pelos outros. Ele entrega sua mãe aos cuidados de seu discípulo, garantindo que ela não esteja sozinha. Este é um lembrete emocionante de que o amor de Jesus não conhece limites. Mesmo quando ele é pregado na cruz, dor duradoura que não podemos imaginar, ele pensa nos outros. Ele oferece perdão para aqueles que o pregaram lá. Ele conforta o ladrão ao lado dele. Ele confia sua mãe aos cuidados de John. Ele não está focado em seu sofrimento, mas nas necessidades das pessoas que ama. Suas mãos, agora perfuradas e presas à cruz, eram as mesmas mãos que curaram os doentes, abençoaram as crianças e alimentavam os famintos. Agora, eles são mantidos no lugar pelas unhas do ódio humano e do pecado. 12ª estação, Jesus morre na cruz. O céu escurece, e uma quietude perturbadora se estabelece sobre a terra. Jesus pendura na cruz, seu corpo tremendo de exaustão. Sua respiração vem em suspiros irregulares. Todo movimento envia ondas de dor através de sua moldura quebrada, cada respiração. Ele corajosamente enfrenta os desafios colocados pela madeira e pelo ferro que o mantém no lugar. A multidão, uma vez cheia de vozes zombeteiras, ficou mais silenciosa, sentindo a gravidade do momento. Jesus, aquele que curou os doentes e confortou os tristes, agora pendura impotente,
Com todo o peso de ele está lutando contra a madeira cruel e o ferro que o mantém no lugar. A multidão, uma vez cheia de vozes zombeteiras, ficou mais silenciosa, sentindo a gravidade do momento. Jesus, aquele que curou os doentes e confortou os tristes, agora pendura impotente, com todo o peso do sofrimento e pecado. O sangue flui de suas feridas, e sua cabeça cairá sob a coroa de espinhos. O fim está próximo e, em seguida, das profundezas de sua agonia, Jesus grita: Abi, meu Deus, por que você me abandonou? É um grito que perfura a escuridão, cru e emocionante. Jesus está sofrendo. Ele está sofrendo. Seu sangue está fluindo de suas feridas. Sua cabeça cairá sob a coroa de espinhos. Ele está prestes a morrer. E naquele momento, ele grita: meu Deus, por que você me abandonou? É um grito que perfura a escuridão. É uma expressão crua e emocionante de dor e de isolação. Pela primeira vez, vemos as profundezas de seu sofrimento. Vemos isso não apenas no reino físico, mas também no espiritual. Este momento de angústia não é simplesmente sobre a dor das unhas ou o peso sufocante de seu corpo. É a solidão esmagadora, o sentimento de abandono enquanto ele leva todo o peso de seus pecados. Vemos a profundidade de seu sofrimento pela primeira vez. Não é apenas a dor física, mas a dor espiritual também. Esse momento de angústia não é apenas a dor das unhas ou o peso sufocante de seu corpo. É sobre a esmagadora solidão e o sentimento de abandono, pois ele carrega todo o fardo do pecado da humanidade. Nesse grito, Jesus experimenta a profunda separação do Pai que o pecado traz. Aquele que não conhecia pecado, assumiu os pecados do mundo e, ao fazê-lo, sofreu o isolamento que o pecado cria, um abismo que se estende entre Deus e o homem. A multidão ouvindo seu choro mal entendido. Alguns pensaram que ele estava chamando. Jesus sente o peso pesado dos pecados da humanidade em seus ombros. Ele sente a distância de Deus, o Pai, como se estivesse perdido na escuridão. Mas ele não desiste. Ele permanece forte e se apega à sua fé. Ele sabe que, embora se sinta sozinho e separado, Deus ainda está lá. Ele foi quem assumiu nossos pecados, os pecados do mundo. Ele é a ponte entre nós e Deus. As pessoas que o ouvem não entendem. Eles acham que ele está pedindo Elijah, o profeta, para salvá-lo. Mas Jesus não está pedindo resgate. Ele está apenas expressando a tristeza de ver o mundo com dor por causa de nossos pecados. Mesmo neste momento difícil, ele permanece leal a Deus. Ele ainda chama a Deus como meu Deus, mesmo quando ele se sente tão sozinho e se separou. Elijah está esperando o profeta vir e salvá-lo, mas esse grito não é para resgate. É uma música triste sobre como os humanos pecam e estragam tudo, mas mesmo neste momento triste, Jesus não desiste de Deus. Ele continua dizendo meu Deus, mesmo quando ele se sente muito solitário e longe de Deus. Ele se apega à sua fé, mantendo sua esperança viva, mesmo quando parece impossível. Isso mostra que, mesmo quando parece que tudo está perdido, o amor nunca desiste. Ele permanece forte, mesmo quando as coisas ficam muito difíceis. O tempo parece se mover lentamente enquanto Jesus fica ali, perdendo lentamente sua vida. Cada momento está cheio de dor, e ele sabe disso. Ele mantém os olhos para o Pai, mesmo quando é difícil. Isso nos mostra que a fé nunca desiste, mesmo quando parece que tudo está perdido. O amor nunca para, mesmo quando as coisas ficam muito difíceis. O tempo parece se esticar quando Jesus fica ali, sua vida escorregando. A cada momento, a dor fica cada vez pior, e ele sabe que o fim está próximo. Com muito esforço, ele respira afinal e diz em silêncio: está terminado. Essas palavras, embora faladas em uma voz fraca da dor, ainda têm um som poderoso que ecoa no tempo. Não é um grito de derrota, mas um grito de vitória. Ele fez o que veio fazer. Ele assumiu os pecados do mundo. O fim está próximo. Com grande esforço, ele respira e sussurra: está terminado. Essas palavras, embora faladas em uma voz enfraquecidas pela dor, ressoam poderosamente ao longo dos tempos. Não é um grito de derrota, mas uma declaração de vitória. Ele conseguiu o que veio fazer.
Ele assumiu os pecados do mundo e deu a punição que merecíamos. O trabalho de resgate está completo. E então, convocando a última força dele, ele grita: Pai, em suas mãos, eu elogio o meu espírito. Com essas palavras, Jesus se confia completamente ao Pai. Mesmo na morte, ele desiste de seu espírito, não como aquele cuja vida é tirada dele, mas como alguém que oferece livremente, e ele assumiu o castigo que todos merecíamos. O trabalho de redenção foi concluído. Então, com a última força dele, ele gritou: Pai, eu elogio o meu espírito em suas mãos. Jesus confiou completamente no Pai. Mesmo na morte, ele desistiu de seu espírito, não como aquele cuja vida é tirada dele, mas como aquele que se oferece livremente. Sua cabeça se inclina, e ele respira seu Eliaste. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, fica sem vida na cruz. A terra treme, as rochas se dividem e a cortina do templo é rasgada em dois. A escuridão se aprofunda quando a própria criação lamenta a morte de seu Criador. Para aqueles que o amavam, a visão é insuportável. Maria, sua mãe, é dominada pelos arcos da cabeça de Jesus e ele respira o último suspiro. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, fica sem vida na cruz. A terra treme, as rochas se dividem e a cortina do templo é rasgada em dois. A escuridão se aprofunda quando a própria criação lamenta a morte de seu Criador. Para aqueles que o amavam, a visão é insuportável. Maria, sua mãe, é dominada pela dor. João, o amado discípulo, fica ao lado dela, seu coração quebrou. Maria Magdalena chora incontrolavelmente. Tudo o que eles esperavam, tudo o que eles acreditavam, agora parece perdido. O que eles pensaram que traria uma nova vida e a liberdade agora está morta diante de seus olhos. Parece que a luz do mundo foi extinta, deixando apenas sofrento. João, o amado discípulo, fica ao lado dela. Seu coração quebrou. Maria Madalena chora incontrolavelmente. Eles esperavam uma nova vida e liberdade, mas agora parece que toda a esperança está perdida. O que eles pensaram que traria uma nova vida e a liberdade morreu. Parece que a luz do mundo foi extinta, deixando apenas as trevas e o desespero. Mas mesmo neste momento de tristeza mais profunda, há um vislumbre de esperança. Está acabado não foi um grito de desespero, mas uma proclamação de que o sacrifício está completo. Jesus deu tudo, seu corpo, seu sangue, sua própria vida, de amor pela humanidade. Embora ele tenha se foram, suas palavras, seu amor e sua promessa perduram como ele, mesmo nos momentos mais sombrios e desesperados, sempre um pouco de esperança. Está acabado não era um grito de desespero, mas uma celebração do sacrifício está completo. Jesus deu tudo, seu corpo, seu sangue, sua própria vida, de amor pela humanidade. E mesmo que ele tenha passado, suas palavras, seu amor e sua promessa vivem. Quando ele respira o último, ele abre o caminho para algo novo, algo inimaginável, algo que transformará a tristeza em alegria. Enquanto estamos ao pé da cruz, testemunhando seus momentos finais, lembre-se de que este não é o fim da história. A morte não venceu. A escuridão não triunfou. A luz brilhará novamente, mesmo agora, no silêncio de sua morte. O plano de redenção de Deus está se desenrolando quando Jesus desiste de seu espírito. Ele abre o caminho para a vida conquistar a morte, pela esperança de conquistar o desespero e o amor conquistar o pecado. Para sempre. 13ª estação, Jesus é retirado da cruz. A cena no Calvário mudou. O caos da crucificação passou, e agora uma profunda e triste, em um momento de contemplação silenciosa, o ar está cheio de uma quietude palpável. O corpo de Jesus, uma vez cheio de vida, agora fica na cruz, tendo completado sua missão. A multidão, que anteriormente zombou dele, se espalhou, deixando para trás um pequeno grupo de seguidores dedicados. Entre eles estão sua mãe, Maria Madalena, e João, o discípulo amado. Enquanto eles ficam ao pé da cruz, um profundo sentimento de luto os envolve. Em um momento solene, o ar é preenchido com um profundo silêncio. O corpo de Jesus, sem vida e pendurado na cruz, marca o fim de sua missão. A multidão, que anteriormente zombou de Jesus, já se espalhou,
deixando apenas um pequeno grupo de seguidores leais. Entre eles estão sua mãe, Maria Madalena, e João, o discípulo amado. Enquanto eles estão ao pé da cruz, um profundo sentimento de tristeza os domina. Aquele que eles amavam tão profundamente se foi. Seu corpo, maltratado e quebrado, agora serve como um lembrete gritante da extremidade brutal que ele enfrentou. Com permissão de Pilatos, um homem bom e justo chamado José of Arimateia dá um passo à frente. Ele tem sido um seguidor secreto de Jesus, com medo dos líderes judeus. Mas agora, movido pelo amor e pela reverência, ele ousadamente pede, então, aquele que eles amavam tão profundamente se foram. Seu corpo, maltratado e quebrado, agora é um lembrete gritante da extremidade brutal que ele enfrentou. Com permissão de Pilatos, um homem bom e justo chamado José de Artena, dá um passo à frente. Ele tem sido um seguidor secreto de Jesus, com medo dos líderes judeus, mas agora se moveu pelo amor e pela reverência, ele ousadamente pede o corpo de Jesus. Nicodemos, outro crente quieto, se junta a ele. Juntos, eles removem cuidadosamente as unhas que mantinham Jesus na madeira. Com grande ternura, eles o abaixam. Cada movimento é preenchido com o respeito e devoção adequada ao Filho de Deus. Esta tarefa, embora simples, é feita com mãos trêmulas e corações pesados. Eles o estão deixando descansar. O corpo de Jesus é suavemente abaixado no chão por duas pessoas que o amam muito. Eles são cuidadosos e respeitosos à medida que dão cada passo, sabendo a importância do momento. Maria, a mãe de Jesus, dá um passo à frente para segurar seu corpo. Ela sente o peso da tristeza do dia anterior, quando estava na cruz dele. Mas agora, ela sente um novo tipo de tristeza, enquanto o segura perto. Ela se lembra de quando ele era bebê, e sempre se lembrará da alegria que ele a trouxe. Em um momento de pesar pura e não adulterada, ela olha para ele. Seu coração é perfurado pela espada da tristeza que Simeão havia predito há muitos anos. Ela havia criado o filho, aquele que sabia ser de Deus. Agora, ele está frio e ainda em seu abraço. A dor de Mary é compartilhada por quem a volta. John, de pé ao lado dela, olha com lágrimas nos olhos. Os olhos de Madalena estão cheios de lágrimas. Ela havia sido salva e resgatada por Jesus, e agora está triste. Silenciosamente, ela soluça, seus ombros tremendo de tristeza. O pequeno grupo de seguidores se reúne, unido em seu coração partido, mas também em seu amor por ele. Cada toque, cada lágrima, é uma prova de quão profundamente ele afetou suas vidas. Enquanto eles estão ali, reunidos ao redor do corpo de seu Senhor, a realidade de sua morte afunda. Ele se foi. É de partir o coração ver a esperança deles morrer com ele. Este momento é cheio de tristeza, mas também é um momento de profunda reverência. Eles sabem que mesmo na morte, Jesus deve ser homenageado. José e Nicodemos embrulham suavemente seu corpo em uma cobertura de linho limpo, cobrindo cuidadosamente todas as feridas e cicatrizes. Eles trabalham em silêncio, seus corações pesados, sabendo que essa é a última bondade que eles podem mostrar a ele. O dia é quando o fim da vida se aproxima, eles devem se apressar para o sábado. Eles o preparam para o enterro com muito cuidado, cada ação cheia de uma mistura de amor e descrença de que é assim que tudo acaba. Ao refletirmos sobre esta estação, somos lembrados de que a dor e o amor costumam andar de mãos dadas. A tristeza de Maria é imensa, mas também é seu amor. A dor dos discípulos é profunda, mas flui de seu profundo amor por Jesus. Um abraço profundo e atencioso no meio da dor neste momento pungente, somos lembrados de que o amor verdadeiro não tem medo de sofrer. Não se esquiva da dor, mas o abraça com graça. Somos ensinados que, mesmo na hora mais escura, o amor permanece. Como o corpo de Jesus é gentilmente retirado da cruz, lembremos que o amor e a fidelidade perduram mesmo diante da morte. A 14ª estação: Jesus é colocado na tumba após a cena de sua morte. Seus seguidores estão agora na etapa final do processo de deixá-lo descansar. José, Nicodemos, Maria e os outros estão levando seu corpo para uma tumba próxima. Esta tumba, que está fora de rocha sólida, pertence ao próprio José.
deve ser seu próprio lugar enterrado um dia, mas ele o oferece livremente para o que ele conhece é o verdadeiro rei. Eles se movem lentamente, o peso do luto tornando cada passo um pouco mais difícil que o último. Você sentirá que está lá por um bom tempo. Há um senso de urgência, no entanto, quando o sol está se pondo, e eles devem completar o enterro antes do início do sábado. O túmulo é frio e escuro, um forte contraste com a luz e a vida que Jesus trouxe para o mundo. Quando chegam, eles gentilmente deitaram seu corpo dentro, apoiando-o em uma laje de pedra. Há uma finalidade nesse momento que é quase insuportável. O homem que levantou os mortos. Quem foi que trouxe a cura aos doentes e falou de um reino onde a morte não teria mais um lugar? Agora, no abraço do túmulo, há silêncio. Maria, sua mãe, fica, seus olhos fixos na figura de seu filho, envoltos em uma mortalha. Esta é a parte mais difícil para ela, deixá-lo aqui, sozinho na escuridão da tumba. Os seguidores se olham, sem saber o que fazer a seguir. Seus corações estão quebrados. É de partir o coração, mas parece que todas as promessas e milagres levaram a isso. Uma tumba fechada, um corpo que foi ferido e uma sensação profunda e avassaladora de perda. Mas eles têm que ir. O sábado está prestes a começar e, de acordo com a lei judaica, eles não podem ficar. Com grande hesitação, José e Nicodemos avançam e rolam uma grande pedra pela entrada. O som da moagem de pedra contra o roque é como um triste ponto de pontuação no final desta triste história. Quando a tumba está fechada, sentimos Liquideate está se aproximando. Parece que a escuridão venceu, e tudo que Jesus defendeu foi enterrado com ele. Os discípulos estão do lado de fora da entrada selada se olham, incapazes de acreditar. Como esse poderia ser o fim? Aquele que disse que era a ressurreição e a vida agora está trancada por dentro. Em uma tumba, seu corpo está envolto em roupas graves como qualquer outro homem. Eles lentamente começam a sair, seus passos pesados com mágoa e perguntas sobre o futuro. O que eles farão agora? Como eles podem continuar sem ele? Mas, mesmo quando eles se afastam, algo permanece, algo não dito, mas presente, o mais fraco vislumbra da esperança. Eles se lembram das palavras de Jesus: destrua este templo, e, em 3 dias, eu levantarei novamente. Vamos levantá-lo, mas também lembraremos que eles não sabem todas as respostas. Por enquanto, eles têm fé e amor, e estão deixando a escuridão da noite se aproximando deles. Eles estão esperando e orando para que este não seja o fim. Eles esperam que, de alguma forma, a luz brilhe novamente. Ao concluirmos a jornada por essas estações, lembre-se de que, embora o corpo de Jesus seja colocado na tumba, a história não acabou. A tumba não é o fim. Fim é um lugar onde os maiores milagres ocorrerão em breve, inclusive em nossas próprias vidas. Quando nos encontramos na escuridão da tristeza, perda e desesperança, vamos nos apegar à promessa de que, mesmo nos lugares mais sombrios, Deus ainda está trabalhando preparando o caminho para uma nova vida. Em 3 dias, essa tumba estará vazia e a morte será derrotada para sempre. A jornada das estações da cruz é um lembrete de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. A história de Cristo é algo que devemos viver, não apenas observar. Jesus não seguiu esse caminho apenas para nos lembrarmos de seu sofrimento. Ele queria nos inspirar a abraçar nossos próprios cruzamentos com coragem, humildade e fé. Seu sacrifício era um ato de amor incomparável. Ele chama cada um de nós para responder de uma maneira profundamente pessoal. Então, qual será a sua resposta? O caminho de Jesus para o Calvário foi um caminho de rendição absoluta, compaixão e amor altruísta. Agora, ele nos convida a andar com ele, não apenas durante a Quaresma, mas todos os dias. Ele nos chama para viver com um espírito de perdão, alcançar os que estão com dor e estar dispostos a estabelecer nosso próprio conforto em prol de outros. Esta não é uma fé passiva, é um testemunho ousado de amor que transforma vidas. Hoje, assuma um compromisso. Você não acha que é hora? Vamos fazer uma pausa aqui, fechar os olhos e deixar a história mudar você. Reserve um momento para refletir sobre como você pode trazer o amor de Cristo para a vida das pessoas ao seu redor.
Alguém que você precisa perdoar, alguém que precisa da sua ajuda? Existe uma área da sua vida em que você precisa se render mais profundamente à vontade de Deus. Tome medidas agora. Decida que você não será mais um observador passivo, mas um discípulo ativo carregando a mensagem da cruz e tudo o que faz, e se essa jornada o moveu. Gostaríamos que você se inscreva em nosso canal e compartilhe esta mensagem. Juntos, podemos espalhar a luz de Cristo para um mundo que precisa desesperadamente de esperança. Compartilhe seu amor, sua misericórdia e sua verdade. Vamos nos tornar vozes de compaixão, mãos de serviço e corações de fé inabalável. Jesus deu tudo para você. Agora é a sua vez de pegar sua cruz e segui-lo.